Boa noite, boa tarde ou bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldiano Brasil, CEL Brasil. Nós temos o objetivo de estudarmos as obras de Pietro Ubaldi. Já estamos no volume número 2, que é a Grande Síntese. Na Grande Síntese, já estamos no capítulo 24. Então, aqui, capítulo 24, derivação da espiral por curvatura do sistema. Sua voz inicia o capítulo 24 dizendo: encontramos uma expressão mais intuitiva da lei que rege o transformismo fenomênico no diagrama da figura 3. Vamos mostrar a figura 3, slide 121, que eu quero mostrar ele pronto para vocês. Aqui, figura 3 de A Grande Síntese, capítulo 24. Essa figura 3 eu retirei da edição italiana, porque na edição italiana está melhor desenhado, com mais precisão. Aqui nós vamos ler tempo, criação A, criação B, criação C, criação D, aqui evolução. Então, dessa figura que nós estamos tratando agora, aqui no texto de A Grande Síntese. Aquela de a figura 3 expressa melhor o transformismo fenomênico. Minha finalidade agora é descrever a evidência, as características do fenômeno. Depois, exporei o significado e as razões profundas de seu desenvolvimento. Depois vai ficar mais claro as razões profundas e o significado desses desenvolvimentos na figura 3 e depois na figura 4, aqui mesmo na Grande Síntese. Na figura 3, slide 121, vou voltar um pouquinho rápido aqui, slide 121, aqui, figura 3, slide 121, tá? É dessa figura que ele está falando. Vamos ao texto. Na figura 3, slide 121, tomo como coordenada básica que exprime a medida de tempo, não uma linha reta horizontal, não, mas uma circunferência. Aqui então a gente observa nessa figura 3, que ele não toma mais uma linha reta como coordenada, mas ele toma esse círculo aqui como coordenada, expressando o tempo. Aqui nós vamos observar que o tempo está agora numa coordenada circular. Voltemos aqui para observar no texto de A Grande Síntese. Continuando. Faço mover-se a coordenada vertical, exprimindo os graus de evolução em redor do centro. Noutras palavras, tomo como abscissas, reta normalmente, tradicionalmente a reta dos x, as abscissas, tomo todos os possíveis raios do círculo. Aqui nós vamos entender, olha. Ele toma aqui como medida do tempo todos esses raios. Entre um raio e o outro, o tempo. Entre um raio e outro, uma criação. No caso aqui, a criação A. Veja que aqui dá para imaginar como se essa linha mais grossa fosse o pneu de uma bicicleta. E esses raios são os raios que seguram a roda da bicicleta.
esses raios aqui expressam medidas do tempo e criações. No texto de A Grande Síntese, ele tomou todos os possíveis raios como medidas do tempo. A medida do tempo será dada em graus. Todo o sistema da figura 2, ele está falando agora da figura 2, todo o sistema da figura 2, slide 117, gira assim em torno de um centro. É como se a gente voltasse aqui na figura 2. Na figura 2 de A Grande Síntese. Vou mostrar ela já aqui pronta, né, para vocês verem. Toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui em linha vermelha, que é a evolução, sobe 3 fases, desce 2 fases, evolui 3 fases e involui 2 fases. Esses pontos de máximos são agora unidos por essa linha tracejada em azul. Aqui também unindo os pontos de mínimos com a linha tracejada azul. O que ele vai fazer? Com que todo esse conjunto de linhas, dentes de serra, sejam em torno de um centro, que é essa figura aqui, lá na figura 3, 121, se eu não me engano. Isso. O que ele faz? Com que isso, aquela linha vermelha, agora seja torcida em torno de um centro, e ela se afasta em torno desse centro. Voltamos ao texto. Né? Gira assim em torno de um centro. Olha que bacana, que maneira didática. Primeiro, A Grande Síntese mostra uma reta. A reta da evolução, 0x, que expressa a evolução em função do tempo. Depois, ele expressa a evolução em função do tempo nessa linha de dentes de serra. E agora ele mostra a linha dentes de serra que se afasta a partir de um centro, abrindo, então, no formato de uma espiral. A expressão mais simples do conceito de evolução, dada pela reta ascendente 0x do diagrama da figura 1. Veja, figura 1, 116. A figura 1, vou passar um pouco mais rápido, porque já vimos a figura 1. A figura 1 tem o que eu acabei de falar, a reta que parte do zero e vai a x. A evolução passando pela fase gama, percorrendo a fase beta e percorrendo a fase alfa. Então a reta 0x é a evolução em função do tempo, ou é a progressão evolutiva. Então ele está dizendo sobre essa figura, só para lembrar. Então esse diagrama da figura 0x agora é representada pelo abrir-se da espiral. Sim? Ao conceito de ascensão, evolução linear, substitui-se pelo conceito de desenvolvimento cíclico. No pormenor, temos a mesma linha quebrada, cujos vértices salientes são os máximos na progressão das sucessivas criações. Então a linha geral do fenômeno 0x assume o curso de espiral, que é a linha da gênese, da origem planetária, do vórtice sideral das nebulosas, que nós podemos ver aqui no slide 57. Vou pegar aqui.
Nós vamos observar aqui, por exemplo, uma vista frontal da Via Láctea. Aqui o centro, aqui bem no centro o buraco negro, berço de estrelas, então formação de estrelas, depois um círculo, e a partir desse círculo uma espiral que se abre se afastando do centro. Nesse ponto a espiral bifurca-se, abre em duas, aqui ela bifurca novamente. Então veja que está sempre abrindo no formato de uma espiral. Veja essa outra aqui, ó, essa espiral que se abre na Via Láctea e aqui em alguns pontos ela bifurca. Então isso mostra que a evolução, mesmo na Via Láctea, mesmo nas galáxias, se realiza por espiral. Aqui, na gênese das nebulosas, esse concentrar de gases nesta região do espaço, gases girando em torno de si em alta velocidade, faz com que, por força centrífuga, a aparente formato de esfera se achate, formando aí uns girando em torno dos outros. E veja que aqui também tem o formato de uma espiral. Aqui na figura também, e aqui na gênese planetária. Lembrando aqui um exemplo, o nosso Sol e os planetas girando em torno do Sol. A Terra girando em torno do Sol, no formato de uma elipse, né, um círculo com formato oval, para ser simples. Essa órbita da Terra em torno do Sol é mais do que uma elipse, ela é uma órbita espiralada. É uma órbita espiraloide ou espiralada, em que ocorre a abertura, o afastar-se do planeta Terra, afastar-se da estrela Sol. Isso é uma realidade que ocorre, prova é que a Terra se afasta do Sol cerca de 15 centímetros por ano. Portanto, é uma órbita espiralada, que se afasta 15 centímetros em 365 voltas. Nós temos um outro exemplo, a Lua, que gira em torno da Terra, numa órbita espiralada, pois que em um ano a Lua se afasta da Terra 4 centímetros. Portanto, é uma órbita espiralada. A espiral, ela ocorre muito em nosso universo físico, e isso está ficando muito claro para nós aqui em A Grande Síntese. Então, a espiral, né, a figura que na figura 4. A figura 4 eu já mostrei para vocês, vou retornar a ela. Figura 4 de A Grande Síntese. Ela é uma figura que mostra, em linhas gerais, o afastar-se do centro, essas espirais aqui mais unidas, afastando-se do centro. Então, a evolução também do transformismo das fases gama, beta, alfa ocorre por abertura de espiral. Aqui, então, continuemos. Vemos abrir e fechar-se da espiral, até mesmo em seu interior. Esse abrir e fechar-se está aqui, ó. Aqui. Veja. Deixa eu pôr aqui também. Tá. Abrir, porque quando inicia a abertura da espiral aqui na fase menos y, ela percorre a fase menos y toda, entra na fase menos x, percorre a fase menos x até aqui, entra ou adentra na fase gama, percorre a fase gama toda até aqui. Isso seria a criação A. Então, essa é a abertura da espiral até a formação, até a criação A. Claro que aqui é o passar do tempo. Enquanto ele fez esse círculo aqui, ó, passou o tempo, uma criação A. Veja que esta linha
que é a que nós acompanhamos, da evolução, deveria estar, nesse caso, aqui, mas não pode. Para efeito didático, as 3 linhas estão afastadas, mas sabe-se que ela está aqui no final da fase gama. Mas depois de ter atingido o máximo na fase gama, ela retorna descendo, passando pela fase gama e agora descendo para a fase menos x, até esse ponto aqui. Então, para quem partiu em menos e, fez o círculo e parou, fez o ciclo de evolução e parou em menos x. Houve um ganho, evoluiu 3 fases e involuiu 2 fases, expandiu 3 fases e contraiu 2 fases. Então, houve sim um ganho. Mas, então, o que nós podemos observar, e que está lá no texto de A Grande Síntese, no instante agora, é que ocorre a abertura e ocorre o fechar-se da espiral. É o respirar das evoluções, das fases. E no universo material, ele é cíclico mesmo. Ele tem a involução e a evolução. É o inspirar e respirar. É o sístole e diástole do coração. E por aí vai, né? Em tudo tem, no universo físico, tem as 2 evoluções. Bem, continuemos aqui. Então, a espiral, que na figura 4, vemos abrir e fechar-se, até mesmo em seu interior. Porque exprimiremos a linha quebrada, aquela linha vermelha dente de serra, com curvas, e assim veremos afastar-se e aproximar-se do centro, ao longo da coordenada raio, seguindo a curva do tempo, as grandes pulsações evolutivas e involutivas, segundo a qual progride todo o sistema. Então nós vemos que aqui, mesmo por abertura da espiral, depois o fechar-se da espiral, para quem estava aqui em menos e, passou agora para menos x. Então houve uma evolução. É isso, é no abrir-se e no fechar-se da espiral. A espiral é aqui a expressão mais intuitiva da reta, ou da linha, porque, sendo uma derivada da circunferência, exprime mais evidentemente o curso cíclico do fenômeno e a trajetória típica do seu devenir, a trajetória típica do seu vir a ser, a trajetória típica do seu transformar-se, dado pelos desenvolvimentos e retornos periódicos. Então ele está dizendo que a espiral é a expressão mais intuitiva, que se aproxima mais da realidade fenomênica e que tem que evidencia mais o fenômeno, né, que é um fenômeno cíclico, de abrir e fechar. Então aqui a espiral, que ele está dizendo aqui, ó, a espiral sendo uma derivada da circunferência, é isso mesmo, a espiral é uma circunferência que se abriu, uma circunferência que se abriu, então ela se torna uma espiral. Por isso que ele afirmou que a espiral sendo uma derivada da circunferência. E nesse desenvolvimento e retornos periódicos. Desenvolvimento e retornos periódicos. É isso aqui. É o expandir-se da espiral e o contrair-se da espiral. Ocorre a evolução. 3 passos para frente, 2 passos para trás. 3 passos para frente, 2 passos para trás. Ganha-se sempre um passo em cada ciclo ou em cada criação. Continuemos.
Slide 120, a figura 3. O primeiro círculo é o círculo menos evoluído. O segundo círculo já é um círculo mais evoluído, o terceiro círculo, e entre os dois círculos a fase Z. Entre outros dois círculos a fase aqui menos Z, menos Y, menos X, gama, beta, alfa. Veja que essas fases ficam nessa faixa, nesse intervalo, porque existe um intervalo. A fase gama evolui de hidrogênio, deutério, trítio, hélio, lítio, berílio até urânio. Então não é uma linha, é uma faixa. É uma faixa onde ocorre a evolução da fase gama, matéria. Então cada círculo que se abre, e esses círculos são concêntricos, tem o mesmo centro, né? Esse círculo se abre na linha, no eixo de evolução, evolução para todos os lados, né? Tá aí. E aqui então os raios, que são a medida do tempo. Entre um raio e outro, um intervalo de tempo. Entre um raio e outro, nós vamos observar que evoluiu a fase menos Y, a fase menos X, a fase gama. Então subiu uma, duas, três fases. Desceu uma, duas fases. Aqui ocorreu um tempo para que isso realizasse. Esse tempo é a criação A. Novamente, partindo de menos X, percorre a fase menos... Aqui em cima só para mostrar onde vai aparecer as criações. Então, partindo aqui de menos X, percorre a fase toda menos X, a fase gama, a fase beta. Desce a fase beta e a fase gama e estaciona aqui. Então, nesse eixo, temos a representação também de um raio. Esse raio, esse intervalo de tempo aqui, é a criação B. Novamente, por evolução, parte do início da fase gama, percorre toda a fase gama, a fase beta, a fase alfa, evolui, desce duas fases, nesse houve um intervalo de tempo, e isso é a criação C de cebola. Novamente, sobe uma, duas, três fases, desce duas fases. Aqui forma então um intervalo de tempo, a criação D de dado. Novamente, por evolução das fases, involução, outro raio, outra criação, poderíamos falar e assim sucessivamente, F, G, H, tá? Até infinito de criações. Tá? Do outro lado, podemos também ir para a fase involutiva, para círculos menores. Tá? Então isso é uma criação para menos infinito e para mais infinito, para um tempo menos infinito e um tempo mais infinito, para um conceito mais simples ao infinito e um conceito mais complexo ao finito. Nós estamos falando do absoluto. O absoluto não pode ter limites. O absoluto tem que ser infinito no tempo, ou na eternidade, desde sempre até a eternidade depois. Então, do menos infinito ao mais infinito no tempo. Também não pode ter limitações de espaço. Não tem cabimento. O absoluto não tem limitações de espaço. Não tem limitações de conceito. Um conceito cada vez mais profundo. Isso é o infinito. Então veja, nessa figura aqui, ela se tornou mais atrativa e mais próxima da realidade. Veja que se a gente observar os pontos de máximo, olha, só unindo com essa reta azul os pontos de máximo, nós vamos observar uma espiral em azul tracejado que se abre, que se afasta a partir do centro. Isso um formato de uma espiral. Também podemos observar os mínimos que estão aqui nesses pontos, nesses ciclos evolutivos.
o ponto mínimo, quando é unido, também se abre na forma de uma espiral. Por isso, por derivação da espiral, por isso abertura do sistema, que se abre em formato evolutivo em espiral e se fecha em formato involutivo também em espiral, em círculos cada vez mais fechados. Espero que tenha ficado claro. Aqui no texto, slide 120, e aqui a figura que nós temos na obra A Grande Síntese, na edição em português, né? Veja porque eu usei a outra. Comparemos aqui, olha, a figura 122, a figura 3, desculpa, meu slide é o 122, a figura é a figura 3, nessa forma aqui na edição italiana e aqui na edição em português. Veja que aqui eu não tenho muita clareza, mas quando eu volto na edição italiana fica mais nítido. A edição italiana está disponível no site, pode ser baixado, está em PDF de graça, tá? Toda a obra de Pietrobaldi está em PDF de graça, é uma maravilha. Nós, aqui na Grande Síntese, já no final, estamos no final da figura do capítulo 3, curvatura do sistema, a espiral derivando da quebrada, ou seja, a espiral que se forma com o tracejado da linha, a espiral que se forma com a linha tracejada, derivando da linha quebrada, da linha dente de serra. Final do capítulo 24, que pena, já acabou o nosso tempo, já tomei muito tempo de vocês, já, vamos dizer assim, gastei vocês, enjoei vocês. Esse capítulo aqui era menor, nós gastamos menos de 30 minutos para estudá-lo. Eu fiz talvez um pouco rápido, mas para vocês é muito simples. Voltem o vídeo, estudem. Se houver dúvidas, pode ser escrita ou pode ser feita pelo WhatsApp no nosso grupo, ou mesmo pelo YouTube ou pelo Facebook. Mas eu acredito que a gente tenha se esforçado para não haver dúvidas. Porém, fica em aberto a possibilidade de fazerem as perguntas a qualquer momento. Nós agradecemos a todos vocês pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje, por essa oportunidade que nos dão de expressarmos a obra de Pietrobaldi, que aparentemente tem alguma dificuldade na compreensão, e imagina que essa obra já tem mais de 80 anos, que foi escrita em 1932, em 1933, 34 e 35, portanto em 4 verões. Era o período de férias de Pietrobaldi, em que ele saía de férias escolares, e enquanto ele descansava, ele carregava pedra, porque nesses períodos de férias ele escreveu essa obra monumental, A Grande Síntese, a síntese do universo, o Evangelho da ciência, a síntese de toda a colcha de retalhos do mundo científico, do mundo filosófico e das religiões. É uma obra maravilhosa. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, por essas revelações terem chegado até nós. Agradecemos a Pietrobaldi pelo esforço de evoluir, de sintonizar-se em mais alto, pela sua purificação moral para atingir essas vibrações, essas noures mais elevadas e trazer, registrar para nós essa maravilhosa revelação que é a sua obra. Nós agradecemos a Jesus por coordenar, por presidir, por programar todas essas revelações divinas que chegaram até nós.
desde Moisés, o próprio Cristo, o Espiritismo e a obra de Pietro Baldi, que na minha opinião, somente na minha opinião, na minha humilde, simples, desprezível opinião, é a quarta revelação divina aos seres humanos. Que Jesus encontre sempre em nossos corações em condições de serem abençoados. Que o nosso Pai amoroso acolha cada um de nós em seu coração. Muita paz a todos.